Boa noite a todos. Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxitos nos nossos trabalhos. São 19 horas e 8 minutos do dia 11 de agosto de 2014. Havendo o quórum legal, declaro aberta a 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano 2014. Na fase do expediente, os senhores concordam com a dispensa da leitura da ata da 23ª sessão? Sim? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 23ª sessão ordinária de 2014 da Câmara Municipal de Brotas por 9 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite. Prefeitura Municipal de Brotas, ofício especial número 1016 de 2014, Brotas, 8 de agosto de 2014. Excelentíssimo senhor presidente, com as homenagens devidas a Vossa Excelência, por ordem do prefeito municipal, Dr. Orlando Pereira Barreto Neto, utilizamos-nos do presente para cientificar essa egrégia Casa Legislativa em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 116 da Lei número 8.666 de 93, sobre a celebração com entidades do terceiro setor dos convênios mais adiante relacionados, seguindo, para tanto, em anexo as cópias reprográficas dos respectivos termos. Número do convênio 1826 de 2014, data da celebração 22/7 de 2014, objeto e finalidade, cooperação mútua entre as partes para a realização do evento denominado Brotas Gourmet, Festival de Gastronomia e Música 2014, conveniente a Brotura, Associação das Empresas de Turismo e Brotas e Região. Sem mais para o momento, colocamos à disposição para quaisquer tipos de esclarecimentos. Atenciosamente, Roberto César Moreira, Departamento de Administração de Materiais, Administrador de Materiais. O conteúdo do convênio firmado encontra-se à disposição de todos os vereadores na Secretaria da Casa. Conselho Tutelar, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas. O Conselho Tutelar, por suas atribuições legais, vem muito respeitosamente perante Vossa Senhoria informar os relatórios qualitativos e quantitativos das atividades referentes ao mês de julho de 2014. Sem mais para o presente momento, queira aceitar nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Yara Nola, conselheira tutelar, Sandra Lúcia Fleshman Nunes, conselheira tutelar. Os relatórios também se encontram na Secretaria da Casa, disposto a todos os vereadores. Correspondências expedidas, senhores vereadores, conforme dispõe o artigo 30, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, apresentamos-lhes em anexo os balancetes de receita e despesa desse legislativo, referente ao mês de julho de 2014. Sem mais, na oportunidade, reiteramos-lhes nossas cordiais saudações. Nidisley Eduardo Esteves, presidente, e Bruno César Veronese Urbano, primeiro secretário. Os balancetes se encontram na Secretaria da Casa à disposição dos vereadores. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da moção de número 075/2014. Boa noite. Moção 075/2014 de pesar. Senhor presidente, cumpridas as formalidades legais e regimentais da Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos a mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares do senhor Edilson de Santana, manifestando os profundos sentimentos de pesar do Poder Legislativo brotense neste momento tão difícil, pelo falecimento ocorrido no dia 6 de agosto próximo passado, consternando, além dos familiares ou amigos que aqui deixou. Requeremos ainda que se faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis por essa perda que a comunidade de Brotas sofreu. Plenário, Vera sobre o lugar que moro, em 6 de agosto de 2014. Assim assino todos os vereadores, senhor presidente. Solicito ao vereador Valdir Gorlon que faça a leitura da sua indicação. Pedro Valdir Gorlon e Carlos Alberto Frederici, vereadores da Câmara Municipal de Brotas, indicam o chefe do Executivo Municipal para que providencie a melhoria da iluminação e colocação de gradil para a proteção do local onde foi instalada a Academia ao Ar Livre no bairro Lagoa Dourada. Justificativa: o sucesso da academia é uma realidade, o que aumentou considerável a frequência ao local, especialmente à noite, quando grande parte da população pratica caminhada e utiliza os equipamentos, justificando a melhoria indicada. Também acusamos o aumento de crianças e a ausência de um gradil.
faz com que elas invadam a margem da lagoa, podendo causar acidentes, acúmulo de lixo e outras preocupações naturais. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, 7 de agosto de 2014, assinam os vereadores Pedro Valdir Gorlon, Carlos Alberto Frederich, lido, senhor presidente. Solicito ao vereador Carlos Alberto Frederich que faça a leitura de sua indicação. Boa noite. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 073/2014, Carlos Alberto Frederich e Pedro Valdir Gorlon indicam ao chefe do Executivo Municipal para que conclua totalmente a pavimentação da Avenida Luiz Antônio de Toledo Cunha, nas duas pistas. Justificativa. As obras estão em andamento, porém temos conhecimento que o asfaltamento ocorrerá somente em uma das pistas e, com a proximidade das chuvas, fatalmente acarretará a perda do serviço, além do prejuízo econômico. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 7 de agosto de 2014. Pedro Valdir Gorlon e Carlos Alberto Frederich. Lido, senhor presidente. Vereador Mirinho, com sua indicação. Indicação 74 de 2014. Valdomiro Rodrigues Filho indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através da Secretaria Municipal de Saúde, verifique a possibilidade de que seja feito convênio com a Unesp Senado. Justificativa. Referido convênio visa possibilitar a articulação de parcerias com os órgãos federais atuantes na área de álcool e drogas, a fim que possa realizar um trabalho em conjunto com o município para o enfrentamento da questão de dependência química tóxica dos cidadãos. Estarei usando a tribuna para estar falando desse assunto. Vereador Modesto, com sua indicação. Só um minutinho, por favor. Pois não, amor? Problema? Travou? Ao vereador Modesto Salviato Filho que faça a leitura de sua indicação. Modesto Salviato Filho indica ao chefe do Executivo que os editais de licitações sejam também divulgados pela imprensa falada nas rádios do nosso município. Justificativa. É sabido que nem todas as empresas do nosso município têm acesso às publicações no Diário Oficial, e certamente com a divulgação através das rádios, os atos da administração municipal se tornarão mais transparentes. Modesto Salviato Filho, vereador. Vereador Macalé, com sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação número 71/2014. Macalé, vereador da Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, tome as providências necessárias para sanar o problema do escoamento das águas das chuvas na rua Joana Maria Batista, localizado no bairro Jardim Felicidade. Justificativa. Fomos procurados por moradores da referida rua, onde relatam que a rede coletora de água existente no local não é suficiente para suportar as águas das chuvas, que empoçam em frente à praça, que vem ocasionando transtornos aos moradores, bem como dos munícipes que ali transitam. Sugerimos a colocação de canaleta, pois além de conduzir as águas, irá também diminuir a alta velocidade dos veículos que por ali passam. Caso essa indicação seja atendida, esse vereador estará à disposição para maiores esclarecimentos. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 6 de agosto de 2014. Vereador Sucena, com sua indicação. Indicação número 75/2014. Antônio Sucena Bonifácio, vereador à Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela Lei Orgânica do Município de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, providencie o conserto da cerca de arame, que está caída atrás da quadra poliesportiva José Antônio de Jesus,
localizada no bairro Lagoa Dourada, no prolongamento da rua Jarbas de Almeida Simões, bem como também providenciar a iluminação do local. Justificativa. O referido local é passagem de pedestres que por ali transitam e as medidas são necessárias para se evitar possíveis acidentes, sendo que a iluminação também propiciará uma maior segurança aos moradores do bairro que ali residem. Vereador Antônio Sucena Bonifácio, plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro. Luiz da Vela, com sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 068/2014. Luiz Carlos Rodrigues da Silva, vereador à Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do setor competente, providencie a colocação de galerias pluviais no final da Avenida Canária do bairro Estância Lagoa Dourada do Broa. Justificativa. Entendemos que sem as galerias, que será possível estender-se ao projeto de colocação de guias e sarjetas no local, pois com a força das águas, das chuvas, certamente acarreterá danos das mesmas. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 4 de agosto de 2014. Vereador Luiz Carlos Rodrigues da Silva. Vereador Bruno César, com sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação número 69 de 2014, Bruno César Veronese Urbano indica ao chefe do Executivo Municipal, tendo em vista o título alcançado de distância turística para o município de Brotas, providencia a troca das placas indicativas de nossa cidade, principalmente as que fazem menção a lugares de visitação turísticas, por placas que contemplem informações com o segundo idioma, a língua inglesa. Justificativa, nesta oportunidade estamos transmitindo ao chefe do Executivo Municipal a atual necessidade do nosso município. Com a conquista por nossa cidade tão sonhado título de distância turística, chega também as necessidades para que esse título seja mantido e que ações sejam implementadas para tal sustentação. É sabido por todos que cada vez mais nossa cidade vem recebendo a visita de turistas de outras nacionalidades. Também de nosso conhecimento que placas de informação bilíngue já é praxe na grande maioria das cidades de interesse turístico e nas que já foram contempladas por esse título, então nem perderemos tempo em dizer a importância de tal ação. Assim transmitimos ao ilustríssimo prefeito a indicação, a fim de prevenir futuros infortúnios por falta de ação simples por parte do Executivo Municipal. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 5 de agosto de 2014. Bruno César Veronese Urbano, vereador. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Sucena com o assunto Dia da Consciência Ambiental e Eleições 2014. Senhor presidente, nobres vereadores desta casa, aqueles que nos honram com a sua presença na noite de hoje e também aqueles que nos assistem pela internet. 2 assuntos me trazem hoje a essa tribuna. O primeiro deles, eu gostaria de, em nome do Partido Verde aqui de Brotas, nós não poderíamos, logicamente no dia de hoje, deixar passar em branco a data que é comemorada hoje, 11 de agosto. Comemorado o Dia da Consciência Ambiental Municipal, que foi criado pela Lei 2007 em 2005. Para começar a mudar a realidade dos inúmeros problemas ambientais que vemos todos os dias, é preciso melhorar nossa forma de pensar. Ampliando nossa consciência, perceberemos rapidamente que precisamos e podemos criar uma consciência ambiental. Talvez melhor dizendo, percebê-la. Como exemplo prático, basta pensar nas nossas atitudes do dia a dia e perceber se estamos agindo de acordo com a nossa consciência. Pensemos nisso e repensemos nossas atitudes. O segundo assunto que me traz, eu acredito que seja de uma importância muito grande para todos nós, vereadores, e para aquelas pessoas que brevemente estarão participando das eleições de 2014. Mas, para começar, eu gostaria primeiro de ler
o editorial do Jornal da Nossa Cidade, que acredito que todos os vereadores devem ter lido. No seu editorial ele diz: as eleições estão chegando e na crista da onda vêm junto os paraquedistas, aqueles que querem um lugar à sombra. Muitos candidatos a deputado estadual e federal estão começando a aparecer na cidade no intuito de garimpar alguns votos para tentarem se eleger. Eu pergunto, o que diz o editorial está errado? Lembro-me de que antes da eleição de 2010, quando ainda não exercia o cargo de vereador e na época era colaborador do jornal Tribuna Comunitária, eu escrevi um texto cujo título era Voto Tiririca, que dizia, entre outras coisas, o seguinte, abro aspas, o voto branco e o voto nulo são, na maioria das vezes, uma atitude emocional de quem, desencantado com a política e os políticos, opta por abdicar de uma responsabilidade de cidadania para com o próprio país. Já tivemos, em outras eleições, o voto no macaco tião e no rinoceronte cacareco. Neste ano, a eleição passada, logicamente, tivemos o voto no tiririca. A diferença para pior é que nos casos anteriores, o voto dado aos dois animais eram nulos. Em tiririca, não. Esse, se eleito, vai bater ponto no Congresso sem compreender, como confessa, sua função de deputado. Servirá apenas de massa de manobra para interesses que não domina. Ocorre que os representantes que escolhemos são aqueles que elaboram, votam e aplicam leis que interferem em nossas vidas. São eles também que gerenciam os impostos que pagamos, determinando de que forma são gastos, e que tomam decisões que afetam diretamente a vida de cada brasileiro no presente e no futuro. Nesse sentido, o rigor da decisão em quem votar tem a ver com o nosso olhar para as próximas gerações, porque, infelizmente, muitos de nossos políticos só conseguem ver a próxima eleição. Ao escolher um candidato, é muito importante que todos nós passemos a acompanhá-lo, avaliando seu desempenho, observando seu comportamento e atitudes e cobrando suas promessas de campanha. Dessa forma, estaremos contribuindo efetivamente para que as instituições democráticas se fortaleçam e para que, na vida pública brasileira, prevaleçam os cidadãos de bem. Aqui em Brotas, não nos lembramos de uma campanha para deputados que tenha aparecido tanta propaganda de candidatos. A cidade está lotada dos mais variados tipos. São candidatos que nunca vieram a Brotas e que agora aparecem para pescar alguns votinhos. Pagam alguém para fazer sua propaganda sem nenhum compromisso, a não ser o de conseguir alguns votos. Conseguindo seus objetivos, não voltam mais até a próxima eleição. Isso eu escrevi há 4 anos atrás. Agora eu faço a pergunta: como poderíamos fazer para fugir destes pescadores de votos? O sistema eleitoral que vigora no Brasil é tão injusto e complexo que faz com que um eleitor vote em um determinado candidato, mas ajuda a eleger o outro. É urgente, e todos nós sabemos, que se faça uma reforma política em nosso país. Das propostas apresentadas até agora, a que me parece melhor é a do voto distrital. Por esse sistema, o país seria dividido em distritos e cada um deles teria o direito de eleger um representante. O custo das campanhas cairia drasticamente, pois os candidatos disputariam votos em uma área delimitada e o eleitor escolheria com mais clareza, já que em cada distrito haveria só um candidato por partido e não centenas, como ocorre hoje. Para se ter uma ideia, na última eleição para deputado estadual, havia 1.131 nomes concorrendo a 70 vagas na Câmara. Como escolher direito?
Acreditamos que com o sistema de voto distrital, com o horizonte de escolhas mais restrito, fica mais fácil para o eleitor tomar uma decisão bem pensada. Mas, enquanto não votam a tão esperada e falada reforma política, o que podemos fazer para, pelo menos, minimizar um pouco esse nosso processo eleitoral vigente, possibilitando que cada eleitor possa valorizar seu voto, cobrando do candidato escolhido. Hoje, no cargo de vereador, conhecendo um pouco dos bastidores da política, tenho uma sugestão a fazer. A Câmara de Brotas tem hoje 11 vereadores. Nós somos, juntamente com o prefeito, os cabos eleitorais dos candidatos que se apresentam para as próximas eleições. Neste momento, eles precisam de nós para se elegerem. Depois das eleições, nós precisaremos deles para buscarmos verbas para a nossa cidade no governo estadual, federal e na União. Não nos iludamos. É assim que funciona a política. Depois de eleito, o deputado, seja federal ou estadual, vai ajudar a cidade onde proporcionalmente conseguiu mais votos. Fiz uma consulta no cartório eleitoral e vocês sabem quantos candidatos a deputado estadual tiveram votação aqui em Brotas? 287 candidatos. Repito, 287 candidatos tiveram voto aqui em Brotas. Desses 287, 259 tiveram menos de 50 votos. E preste atenção, 96 candidatos tiveram apenas um voto. Para deputado federal, tivemos 247 candidatos com votação em Brotas. Desses 247, tivemos 222 candidatos com menos de 50 votos, sendo que 79 candidatos tiveram apenas um voto. Vocês acreditam que um deputado eleito vai ajudar uma cidade onde teve uma quantidade pequena de votos? O político, gente, vive de voto e ele vai investir onde pode conseguir esses votos. O canal de ligação dos deputados é feito entre o prefeito e os vereadores, que são os representantes políticos na cidade. Nós, vereadores, somos representantes políticos. Nós precisamos deles para buscar as verbas necessárias para os investimentos em nossa cidade. É necessário que haja compromisso entre os candidatos a deputado federal e estadual com o prefeito e os vereadores, que são os representantes dos eleitores que os elegem. Esse compromisso é feito através de votos. É preciso que estes candidatos, apoiados pelos nossos representantes, sejam bem votados, para que possamos ter força política para cobrar após as eleições. Este também é o nosso papel de vereador. Não adianta também concentrar os votos em apenas um ou dois candidatos de um vereador, porque cada deputado, que for eleito, logicamente, tem uma cota para ser distribuída de acordo com a sua votação. É necessário que todos os candidatos que forem apoiados por nós, vereadores, tenham uma boa votação, porque assim todos nós teremos força política para fazermos as nossas reivindicações em benefício de nossa cidade. Eu acredito que com essa explanação dá para entender perfeitamente como se perde voto na cidade de Brotas. São votos que não terão retorno nenhum. Talvez voto até pior do que aquele chamado voto vendido. Então não sei se essa explicação vai ser necessária, se eu vou ter que voltar a esse assunto. Nós teremos eleição. Esse lado do vereador, ou nós vereadores aqui, que teremos que trabalhar para que esses deputados possam ser eleitos e para que nós possamos realmente buscar as verbas necessárias para a nossa cidade.
Antes de encerrar, eu gostaria de lembrar o nome que eu citei no começo, do deputado, grande palhaço, que eu sou fã, Tiririca. Vocês se lembram que ele foi eleito. Algum de vocês se lembram ou sabem qual a votação de Tiririca aqui na cidade de Brotas? Os dois de memória boa vereadores aqui, realmente votação expressiva. Valdir Gorlon, com a memória melhor, 452 votos, gente. Uma expressiva votação. E eu pergunto para vocês, o que fez esse palhaço que eu admiro, que eu sou fã, mas não posso ser fã como político, o que fez o Tiririca para a cidade de Brotas? Quantas vezes que o Tiririca esteve em Brotas? Então, por favor, nobres vereadores, eu estou fazendo aqui, vim para essa tribuna e gostaria até de voltar novamente a essa tribuna para tratar desse assunto. É o momento da nossa cidade refletir e verificar quantos votos que se perdem, talvez por falta de uma explicação, talvez por falta de uma conscientização melhor dos nossos eleitores. Eu tenho mais 2 minutos. Então, encerrando a minha palavra, senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria que vocês refletissem nos próximos dias e para que nós pudéssemos trocar ideias para levar isso aos nossos eleitores aqui na cidade de Brotas em benefício da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de encerrar, o senhor falou do Tiririca, não é para Brotas, ele não fez nada no trabalho dele, né? Porque eu vi uma matéria dele, ele é o único deputado que não teve uma falta até agora, mas também não apresentou nenhum projeto. Então, é geral, né? Bem lembrado, senhor presidente. Mas é uma judiação, né? É lamentável um palhaço ter a votação que teve. Isso mostra a cultura do povo brasileiro. É lamentável. Obrigado. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Modesto com os assuntos SAEB, edital e convocação. Senhores membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, senhores ouvintes, aqueles que nos assistem. O primeiro assunto é sobre o SAEB, em que, conforme eu já disse a semana passada, os buracos estavam tendo edital, depois que nós aprovamos aqui os 500 mil para o edital, mas houve um recurso, então os envelopes deverão ser abertos essa semana. Segundo o que me foi dito, provavelmente no máximo em 15 dias os trabalhos de tapa-buraco deverão começar. Então as pessoas têm um pouquinho mais de paciência aí, em que o problema vai ser sanado. E haverá uma operação tapa-buraco, porque verba para isso o SAEB tem. O SAEB hoje é autossuficiente. Né? Ele paga as suas despesas e tem superávit. Diferente da prefeitura. Outro assunto, conforme eu disse, enquanto eu não verificar que está sendo divulgado pelas rádios os editais, e só no Diário Oficial, eu vou ler aqui para o comerciante de Brotas fique sabendo. Está aberto o pregão presencial, registro de preço para prestação de serviço de manutenção corretiva, conserto e revisões em veículos pesados, máquinas e tratores da frota própria do município, locados ou cedidos à municipalidade, compreendendo serviços elétricos e mecânicos, mediante fornecimento de obra especializada, ferramenta e todos os equipamentos necessários para a execução de acordo com as necessidades da prefeitura por 12 meses. O encerramento é dia 14 de agosto. E o outro pregão é registro de preço para a prestação de serviços consistentes em conserto de radiadores de veículos leves, médios, utilitários, pesados e máquinas da frota municipal própria do município, locados ou cedidos à municipalidade, mediante fornecimento de mão de obra especializada, período 12 meses, encerramento também dia 14, às 11 horas. E o outro assunto é sobre convocação. Eu vou fazer uma pequena explanação, porque é sabido
que está todo mundo comentando a situação financeira da prefeitura. Mas nós, vereadores, não temos o conhecimento necessário para quando as pessoas nos procuram, para a gente saber o que a gente vai falar. Eu tenho um resumo que eu peguei lá na prefeitura, de que a prefeitura arrecadou no mês até junho 33 milhões. E prevê arrecadar mais 32 no segundo semestre. E que esse orçamento, tendo em vista que a prefeitura sempre faz orçamento pensando que vai arrecadar 66, mas pensa que vai arrecadar 72, não vai arrecadar. Que está havendo queda. Né? Subestimou o orçamento, e agora o que tem aí não dá nem para fazer aquilo que está planejado. Entendo, senhor presidente, senhores membros da mesa e senhores vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento ela tem o poder de convocar o secretário. Então eu faço uma sugestão aos senhores, se possível, para a próxima semana, para a gente ver o que a gente pode falar para esse povo, convocar aqui tanto o secretário de planejamento, como a tesoureira ou tesoureiro, ou quem possa vir aqui, nos dá uma explicação do que está acontecendo. Nós não estamos sabendo. Está um clima na prefeitura, nos funcionários, de terror. Se diz que vai mandar, hoje mesmo, perguntar, diz que vai mandar todos os cargos de comissão embora, que vai demitir, que vai cortar isso, que vai cortar aquilo. A gente só ouve dizer, ninguém oficialmente nos disse. Então nada melhor do que trazer aqui, é uma obrigação da Câmara, trazer aqui o secretário, o tesoureiro, a tesoureira, quem quer que seja, para vir nos explicar, para que a gente possa depois levar ao conhecimento das pessoas esses problemas. Também se fala que está atrasando os repasses às entidades, nós não temos certeza. Está atrasando o pagamento de fornecedores. Pessoal que transporta aluno não está recebendo. Tem uma série de problemas que nós precisamos saber. Cabe a nós cobrarmos isso. É obrigação da Câmara cobrar. Então eu gostaria de pedir ao presidente da Comissão de Finanças, ao Bruno, viu, Bruno? Se vocês entenderem, né? Atender essa minha reivindicação, no sentido de convocar para trazer aqui, para explicar, né? Porque eu tenho contato com muitos outros prefeitos, né? De fora de Brotas, da região. Eu tive a oportunidade de conversar com o Rochite, né? Rochite de Torrinha, semana passada. Falei, não, nós estamos com um problema lá, mas está tudo em ordem. Não está atrasando nada, não vai atrasar nada de ninguém. Nós vamos ter que dar uma seguradinha, mas nada assim. O prefeito de São Manuel, Marcos Monte, também me falou a mesma coisa. Falei, não, eu estou lá, eu vou cortar um pouquinho aqui, mas eu não vou atrasar nada. Eu pensava em arrecadar mais, mas não vou arrecadar, então eu vou segurar um pouco. Mas não esse clima que está em Brotas. E o pior, senhores vereadores, eu acho uma tremenda falta de respeito com os vereadores. Nós não podemos aceitar o que está acontecendo com as cirurgias seletivas. Nós apresentamos uma emenda assinada por todos os vereadores no valor de 360 mil reais. É isso, presidente? Eu sempre, 360? Eu esqueço, o senhor me lembra. Simplesmente me foi dito que não tem a verba mais para fazer isso. E que vai tentar pegar uma verba do governo federal da saúde que está aí e ver se consegue fazer as cirurgias. Não podemos aceitar. O prefeito tem que ter palavra. Ele deu a palavra para os vereadores que ia atender. Eu farei, mas eu acho que nós vereadores tínhamos que tomar tudo. Não votar nada mais enquanto não vier aqui resolver. Saúde é em primeiro lugar. Para tudo, mas a saúde tem que fazer. A cirurgia tem que fazer. A pessoa está lá com hemorroida, está com hérnia, está com pedra na bexiga, no rim, no raio que o pai está doente, tem dor. Não tem cabimento nós aceitarmos
a prefeitura dizer que agora não tem dinheiro. Então vem aqui e nos explique. Enquanto isso, a Câmara também. Foi molecagem que está sendo feito. Foi combinado. E o que é combinado tem que ser cumprido. Eu sou da época que fio do bigode resolvia, não precisa assinar. A palavra está dada. E foi cumprido. E nós fizemos um acordo aqui e assinamos. As cirurgias foi prometida. Não quero saber o que vai fazer. Problema do prefeito. Se acha que não tem competência, renuncia, vai embora, dá lugar para outro. Mas tem que cumprir o que falou para nós, gente. Nós não podemos aceitar. Eu, graças a Deus, eu não estou precisando de cirurgia, não estou nervoso por causa disso. Eu estou nervoso com a falta de respeito com a Câmara, gente. Se ele não atende a Câmara, vai atender quem? Foi combinado com a Câmara. Foi combinado com todos os vereadores, situação, oposição, o que quer que seja. Combinado. Ah, não tem, não vai ter o dinheiro para repassar. E me parece também que não está nem repassando a subvenção de entidade e a do hospital. E atrasou a parcela do pronto-socorro, que o pronto-socorro é do município, e a prefeitura repassa para o hospital, né? Paga o hospital. Atrasou 15 dias o mês passado, eu não sei esse. E como é que fica? Não podemos. Eu entendo que nós, vereadores, precisamos tomar atitude para que o prefeito repense aquilo que ele combina com a Câmara. Nós temos cumprido com a nossa parte aqui, hein? O prefeito não pode reclamar. Pelo contrário, os projetos que ele retirou eram projetos que não eram bons para o município, e nós alertamos e ele inteligentemente retirou. Mas porque nós, vereadores, alertamos. Então nós estamos fazendo a nossa parte. Aquilo que nós entendemos que é bom, temos aprovado. Aquilo que não, outra divergência, nós estamos cumprindo a nossa parte. Agora a prefeitura não está cumprindo. Nem com as indicações dos vereadores está cumprindo. É um total desrespeito com a Câmara Municipal. Está na hora de nós tomarmos uma medida. Chega de dar desculpa do governo Sala. Porque o governo anterior, o governo anterior já passou. Já era. Vamos governar agora. Já vai para 2 anos. Tem mais um depois da eleição. Então, essa colocação que eu faço, de forma até bastante enfática, porque me revolta, e eu acho que nós, vereadores, precisamos tomar medida a respeito desse assunto. O senhor me concede uma parte? Com certeza. Como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu venho, em razão, tendo em vista que também na rua eu sou muito questionado por tal assunto. A gente vem, até conversamos hoje à tarde, estive conversando com o senhor presidente agora na cozinha também. Eu vou estar mandando, amanhã eu já mando essa convocação para que sejam dadas explicações para nós, porque até agora não temos nada oficial. Esse é o maior problema, e na rua nós somos parados, questionados, e não tem o que falar. Temos que falar que é o que a gente está escutando. Isso não é um papel de uma Câmara Municipal e dos vereadores de se falar. Pode ter certeza que foi acatada a sugestão de Vossa Excelência. Muito obrigado. Senhor presidente, uma parte, por favor. Uma parte. Apenas como membro também da comissão, nobre presidente, gostaria de reforçar também a nossa colocação que foi feita nesse sentido. Porque, como o vereador Modesto falou, o clima que se criou na cidade é um clima, para nós, vereadores, constrangedor. Porque nós não estamos sabendo exatamente o que está acontecendo. Então, nada mais justo, nada mais claro, que as pessoas que estão capacitadas para isso venham até nós para dar as devidas explicações. Então, estou em pleno acordo e realmente deveremos chamá-los aqui. Muito obrigado, senhor. O senhor me concede a parte, não, vereador? Sim. Já que o senhor falou, eu assino embaixo, que é o clima mesmo de terror. O funcionalismo já teve alguns benefícios que foram cortados esse pagamento, que foi combinado para o próximo, mas foi cortado nesse. Então já é um clima bastante ruim. E com relação à cirurgia, senhor, eu tenho conversado com o Cláudio quase que diariamente. Ele fala, Fred, está quase fechando, mas aí teve o problema de subvenção. Tá. E como nós fizemos todos juntos, eu sugiro que, não sei se seria o caso, a gente fazer um requerimento de todo mundo assinando, para que eles respondam por escrito para a gente. O porquê que vai fazer, que não vai fazer, porque senão nós, como o senhor, acho que a maioria daqui, eu já não sei o que eu falo mais. Entendeu? Hoje mesmo eu estava na Caixa Federal, tinha um rapaz lá pedindo
né, ele ia fazer um empréstimo para poder fazer a cirurgia. Então, acho que não sei se caberia um requerimento de todos nós, já que nós fizemos o pedido todos juntos, e ele assumiu o compromisso com a Câmara, então está na hora de cumprir o compromisso que ele assumiu com a Câmara. Eu concordo com o senhor, que a gente também merece um pouco mais de respeito. Muito obrigado. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Valdomiro com o assunto Convênio Unesp-Senad. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, plateia ouvinte, que nos assistem pela internet. No dia 25/7, nós estivemos, eu e o Leandro Correia, num seminário ali, com o secretário nacional de políticas sobre drogas do Ministério da Justiça, o senhor Vitor Miximiano. E ali naquele seminário nós pudemos aprender bastante coisa sobre drogas. Hoje nós sabemos que, pela população que nós temos em Brotas, de 23 mil habitantes, inclusive conversando com o executivo, as internações compulsórias estão aumentando muito em nosso município. O município está gastando muito com internações compulsórias, ainda que nós temos o convênio com a clínica, com a comunidade terapêutica ali em Itapuí. Referido convênio visa possibilitar a articulação de parcerias com os órgãos federais atuantes na área de álcool e drogas, a fim que possa realizar um trabalho em conjunto com o município para o enfrentamento de questão de dependência tóxica dos cidadãos. Só isso, presidente. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Valdir Gorlon com o assunto desemprego. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, senhores presentes, você que nos acompanha através da internet. Inicio a minha fala e já aproveito e cumprimento o professor Sucena, que colocou bem com relação ao Dia da Consciência Ambiental. E aproveito, professor Sucena, seu nome, para cumprimentar também a todos os pais no dia de ontem. Isso, eu acho que nós temos outros pais aqui, mas a nossa idade, não é? É claro. E gostaria também de aproveitar para cumprimentar hoje, em nome do Dr. Luiz, né? Hoje é o dia do advogado. Vou cumprimentar todos os advogados. Eu me inscrevi um assunto, e eu não sou expert nessa matéria, mas eu tenho acompanhado, é sobre o desemprego, ou seja, o corte de vagas no trabalho. E vamos pegar o setor agropecuário. Ele mais demitiu do que contratou nos últimos anos. Teve um saldo negativo, quer dizer, o número de empregos diminuiu. Tanto por causa da mecanização agrícola e bem como da crise vivida pelo setor do açúcar e do etanol, né, contribuíram para que isso acontecesse. Para você ter uma noção, só no setor sucroalcooleiro, ele eliminou mais de 50 mil vagas nesses últimos 5, 6 anos. Outras culturas, café, árvores frutíferas, também demitiram mais do que contrataram. Nos anos 60, a produção de máquinas agrícolas era usadas
para a colheita de grãos. Ultimamente elas estão sendo utilizadas também para plantio de cana, plantio de laranja. E com o avanço da tecnologia, o que se vê é a troca dos trabalhadores por máquinas. Para se ter uma ideia, hoje um dos poucos cursos, um dos poucos empregos, trabalhos que está em alta é do operador de máquina. Um operador de uma máquina para colher cana, por exemplo, hoje tem lugar que se chega a pagar R$10.000 por mês. É o único que está aquecido nessa área. Né? Você pega uma máquina do custo aproximado de R$1 milhão, ela faz um trabalho para 400, 500 funcionários. E eu falo isso porque nós vivemos esse problema aqui na nossa cidade, claro, numa proporção bem menor. Quem perdeu o emprego recentemente vai conviver com essa desaceleração do mercado de trabalho. Eu queria dizer isso porque, ainda hoje, acompanhando, o comércio também cortou vagas nesses últimos tempos. A economia está devagar. De janeiro a junho, nos últimos 6 meses, as vendas caíram. Segundo o Ministério do Trabalho, a diferença entre contratados e demitidos nas lojas foi de 80 mil funcionários. Portanto, 80 mil pessoas, 80 mil pais, chefes de família que estão aí, vamos falar, sem emprego. É uma situação que nos preocupa. E o que nós vemos? A necessidade urgente de cursos profissionalizantes. E por quê? Porque só vai sobreviver daqui a pouquinho o pessoal da mão de obra qualificada. Era isso que eu queria deixar para a nossa reunião de hoje. Agradeço a todos. Muito obrigado. Para o uso da palavra na tribuna, o vereador Bruno César, com os assuntos resposta à indicação e faixas de pedestres. Senhor presidente, senhores vereadores, público nosso aqui presente hoje, todos aqueles que nos assistem e ouvem pela internet. Os 2 assuntos que eu trago para a tribuna na noite de hoje são correlatos. Em outubro do ano passado, 2013, eu fiz uma indicação ao Executivo solicitando algumas providências com relação ao tráfego de veículos na rua José Pinheiro Piva, que é uma rua que ela é de mão única, e que ela desce desde a Paulo Delbuc e vai até a Marginal. E uma rua onde as pessoas desciam geralmente com uma certa velocidade, que já houve vários acidentes lá, e então fiz essa solicitação para que fosse tomado algumas providências e fosse adequado alguma coisa, um redutor de velocidade, um radar ou qualquer coisa nesse sentido. Eu recebi a resposta dessa indicação na noite de hoje, dizendo que o pedido de providências foi sanado pela administração municipal, que providenciou a sinalização horizontal e vertical, em conformidade com o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, ensejando atender a solicitação promovida. Apesar de não ser exatamente o que eu gostaria que fosse realizado, acho que foi um bom feito pela Prefeitura de ter colocado foi colocado faixa de pedestre e algum tipo de sinalização vertical também naquela rua. E o segundo assunto, a semana passada eu também comentei, pedi uma parte, acho que na fala do vereador Modesto, e mencionei algumas situações a respeito da faixa de pedestre. Dei alguns exemplos, o exemplo aqui da Rui Barbosa, que é o principal, a meu ver. E daí eu tive a satisfação, eu até agradeço a funcionária que trouxe aqui para mim as normas de fixação das faixas. Acho que provavelmente escutou e me trouxe aqui as normas de colocação. Então eu gostaria de ressaltar que a crítica que eu fiz na semana passada é a respeito da localização da colocação da faixa e não do tipo de faixa a ser colocado. Que foi colocado, existem 2 tipos de faixa, tipo a faixa zebrada e a faixa paralela.
E eu, na oportunidade, eu coloquei que o tipo de faixa, naquele local, seria condizente para uma avenida que tivesse semáforo. Que assim você poderia parar e a hora que fechar você poderia passar sem problema nenhum. Porque o grande problema que me acontece, e eu tenho certeza que uma grande parte da população, é que chegam nesses encruzilhamentos, nesses cruzamentos de ruas, e que eu me sinto mal toda vez que eu tenho que avançar em cima da faixa de pedestre para olhar se está vindo um carro do outro lado. Porque você está obstruindo a faixa de pedestre. É esse, então, o intuito que eu quero dizer e fazer essa crítica, estarei fazendo também uma indicação agora para a próxima semana, é justamente nesse sentido, que essa faixa seja colocada em outro local, como por exemplo no meio do quarteirão, ou pelo menos que dê uma distância para que o carro passe e fique na frente dela. Porque as pessoas esquecem que existem comércios e casas do lado, você não tem visão nenhuma de se vem vindo o carro ou não. Para tê-lo, você tem que invadir a faixa de pedestre. Apesar, o pedestre ele tem a preferência. Em algumas ruas não tem necessidade de fazer isso. Mas nas ruas principais, que existe um tráfego de pedestres acentuado, é necessário. Porque você vai ficar invadindo toda vez, o pedestre espera você passar. Só que o problema é o seguinte, 5 horas da tarde naquele cruzamento, você fica lá, tem uma fila de carros que vai praticamente até a Mário Pinotti. Aquela fila que está na Mário Pinotti não dá tempo, o pedestre vai ficar lá parado o tempo inteiro esperando para passar. Porque um carro passa, o outro vai em cima da faixa. O outro passa, o outro vai em cima da faixa. Se existe essa faixa de pedestre no meio do quarteirão, a pessoa fica, espera o pedestre passar e atravessa, porque ele não tem que olhar para os lados, se vem ou não vem carro. Então essa foi a minha reivindicação. Agradeço ao funcionário que se dispôs a trazer essas informações referentes às regras, às normas, mas que o motivo principal que eu vou debater e vou continuar levando adiante é o local das faixas, e não as normas com que ela é feita. Se ela é a maneira, se ela é feita como paralela, se ela é zebrada, não é isso. Esse não foi o meu intuito. O intuito sim a localização da faixa. Muito obrigado, senhor presidente. Uma parte, senhor vereador. Com certeza. Eu gostaria de fazer uma parte, mas também vou pedir a colaboração do vereador Modesto, que através dele que ele me passou uma informação que eu achei interessante. Eu tive esse problema também, me constrangia o fato de eu ter que entrar na faixa do pedestre e não sabia o que fazer, porque aconteceu comigo até como eu disse na sessão passada. E uma conversa eu tive com o vereador Modesto, ele orientou o seguinte: verifique se o pedestre, a partir do momento que ele chegou e colocou o pé na faixa, então você espera. Enquanto ele não estiver, mais ou menos, isso até o vereador pode falar. Você então entra na faixa do pedestre, porque você, nesse caso é a prioridade sua, porque você tem que olhar do lado, né? Sim. É uma coisa lógica. Não anda. Então eu estou passando isso no ar, porque eu aprendi com o vereador Modesto, eu tinha esse constrangimento, era complicado, porque não tem como, você tem que invadir para poder olhar, né? E aí ele me passou, e eu tenho feito isso, eu verifico, não tem nenhum pedestre, então eu avanço. Chega, eu aguardo um pouquinho, deixo ele passar primeiro, depois eu vou. É uma sugestão, até se Modesto puder. Muito obrigado. E é justa a colocação, que eu acabo tendo que fazer isso. Todos acabam tendo que fazer isso, senão você vai jogar o carro em cima do pedestre. Mas a questão é, no horário de pico, com maior movimentação, não tem como você fazer isso. Ou você vai ficar esperando muito tempo, ou então o pedestre vai ficar esperando muito tempo, né? Forçar o pedido dos vereadores, foi feito há bastante tempo a respeito dos semáforos. Já é mais do que urgente necessário na cidade de Brotas. Não é isso? E também deixo a sugestão para assessor de comunicação, prefeitura, quem nos escute, que também é o caso da contratação de um engenheiro de tráfego. Para dar uma olhada nisso, vem ver a situação como está. Hoje em Brotas não existe um engenheiro de tráfego. Especializado nisso não existe. Pode ter alguém que esteja num lugar fazendo o bico, porque não existe um engenheiro de tráfego na nossa cidade. Certo? Com certeza. A respeito desse engenheiro aí, já foi feita essa indicação pelo senhor vereador aqui, inclusive amigo nosso, né, Valdinho? O Coca, que é vice-prefeito de Araraquara, né? Amigo, vice do Barbieri. Um outro problema, além desse daí que o professor falou, do semáforo que a Zeca está cansada de pedir, a indicação da Zequinha, aqui onde paulistano aqui, além da faixa, se parar uma caminhonete ali, você não consegue ver também. Aí não adianta ter o pessoal em cima da faixa, uma caminhonete ali. Então que se faça ali os 5 metros que é lei, que faça estacionamento de moto. Coloca lá 10 vagas de moto, né? Que aí a caminhonete não para, mesmo você invadindo
a faixa de pedestre, Você consegue ver. Você consegue ver quem vem. Mas aí não pode estacionar mais, viu, Macalé? Não pode mais estacionar. Aqui... Já é proibido lá subindo na Paulistando, e agora já é proibido, não pode estacionar. Na Rodolfo Guimarães. Na Rodolfo Guimarães. Na Rodolfo Guimarães, ali a maneira com que foi nas feito. casas da Zeca ali, professor. Nas casas da Zeca ali. Aí você olha, além de você estar passando em cima da faixa, tiver uma caminhonete ali, não tem jeito de ver. Então que faça ali estacionamento de moto, a gente pelo menos tem visão de ver quem vem vindo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Existindo o quórum legal para a ordem do dia, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 077/2014, de autoria do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a cessão de uso de veículos destinados ao transporte de passageiros. Prefeitura Municipal de Brotas. Projeto de Lei do Executivo número 77/2014 dispõe sobre a cessão de uso de veículos destinados ao transporte de passageiros e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Brotas autorizada a ceder o uso de veículos destinados ao transporte de passageiros a entidades e ou associações esportivas, com sede em regular funcionamento no município. Parágrafo 1º. A cessão do uso será concedida para a consecução de finalidade estabelecida nos objetivos sociais de cada entidade. Parágrafo 2º. Para fazer jus ao benefício instituído na presente lei, as entidades obrigatoriamente não poderão ter finalidade lucrativa. Artigo 2º. Os critérios a serem obedecidos em face da presente lei são: 1. As entidades deverão apresentar planejamento anual das viagens, com descrição sumária da real necessidade de cada uma delas, sempre no mês de janeiro do respectivo ano. 2. Aguardar a resposta da Prefeitura em 15 dias, após a análise do planejamento anual de quantas viagens serão atendidas. 3. Ofício confirmando cada viagem com até 15 dias de antecedência. 4. Distância máxima a ser percorrida no total de 250 km, englobando ida e volta. 5. Viagens com finalidades esportivas somente para competições oficiais. Artigo 3º. Para cada sessão de que trata a presente lei, ainda as entidades ou associações esportivas deverão recolher previamente aos cofres públicos o valor integral correspondente ao combustível. Parágrafo único. Para os fins do que dispõe o caput deste artigo, deverá ainda as entidades ou associações esportivas arcarem com o pagamento de pedágios diretamente nas respectivas praças instaladas nas rodovias. Artigo 4º. A cessão de uso de veículos destinado ao transporte de passageiros, as entidades ou associações esportivas referidas no artigo 1º, somente ocorrerá se atendidas as disposições desta lei. Disponibilidade do veículo, motorista e desde que não haja prejuízo para o serviço do município. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições da Lei Municipal número 1945, de 14 de abril de 2004. Prefeitura Municipal de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Eu coloco em discussão. Senhor presidente? Pois não? A respeito desse projeto que nos é enviado, até nós já tivemos a oportunidade, nós vereadores, de nos reunirmos com o senhor prefeito. De princípio, eu sou favorável, porque há necessidade realmente de uma normatização por causa dos abusos que têm acontecido desde que foi criada essa lei anteriormente. Mas, dentro dos critérios que estão sendo apresentados para nós agora, dentro dos itens aqui, alguns ainda eu tenho algumas dúvidas, porque há conversa com algumas pessoas e, sinceramente, ainda preciso estudar melhor o assunto, até ia pedir vistas, mas vou esperar porque não há necessidade, porque nós teremos agora a primeira votação hoje e a segunda votação só a semana que vem. Então, nesse período, eu pretendo apresentar emenda, gostaria de conversar com os novos colegas dessa casa, para que a gente pudesse realmente fazer um trabalho em termos de lei, que ele seja um pouco mais enxuto, sem prejudicar, talvez, alguma entidade que tenha necessidade.
Então a minha grande preocupação é realmente aquilo. Antes de transformar em lei, para que depois não se prejudique algumas pessoas, algumas entidades, para que ele possa ser estudado melhor. Muito obrigado. Sugestão, se o senhor tem a dúvida e pedir vista na segunda votação, não seria melhor pedir vista agora na primeira? Hã? Eu acho que... Né, é isso? Acho que estou certo ou não? Não estou, presidente, gostaria de usar a palavra? Pois não. Senhor presidente? Não vou pedir vistas. Não há necessidade, porque, veja bem, tem a primeira votação, então vai ser votado normalmente, né? Lógico, continua a discussão, se estiver aberta ainda. A votação normal, eu vou dar meu voto. Depois vai ter uma semana para que faça a segunda votação na segunda-feira que vem. Então, nesse espaço de tempo. Então, não vou pedir vistas. Senhor presidente, esse é um projeto que já vem transitando na casa há vários meses e tem muitas coisas para ser discutido nesse projeto ainda. Eu peço vista a esse projeto de 10 dias para a gente estar conversando. Coloco aí em votação pedido de vista deles. Os senhores concordam? Eu não sei. Vocês concordam com... Só um minutinho, vamos com calma. Vocês concordam com o pedido de vista do vereador Mirim por 10 dias? Sim. Sim? Modesto, Fred, Valdir? Então fica concedido aí ao vereador Mirim o pedido de vista por 10 dias do projeto 077/2014, ok? Agora com relação... Nós vamos votar agora o projeto 79, 80 e 81. Eu queria a autorização dos senhores para a votação em bloco, porque é adequando o PPA, adequando a LDO e abertura de crédito, no valor de R$510 mil para a cobertura da quadra na Escola Municipal Professora Edna Soares de Moura Barreto, proveniente de excesso de arrecadação com o governo federal, o FNDE. Os senhores concordam com a votação em bloco? Sim? Então, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto 081/2014, que é a abertura de crédito. Projeto de Lei do Executivo número 81 de 2014 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua contadoria crédito adicional especial até o valor abaixo consignado, cuja despesa obedecerá à seguinte classificação. Obras e instalações, R$510 mil. Artigo 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º desta lei são os provenientes de excesso de arrecadação com o governo federal, FNDE, do PEC 2, no valor de R$510 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. Coloco em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de saber se existe parecer da Comissão Municipal de Educação, bem como da Comissão de Obras. Secretaria de Educação, sim. Pedro Sanches Filho Oliveira, secretário assinado. Não, da Comissão Municipal de Educação. Porque envolve escola municipal, tem que haver o parecer deles. Conselho Municipal de Educação. Existe sim. De obras? Educação, Saúde e Assistência Social. Não, então de obras não existe. Então não pode ser votado, porque a dotação é da Comissão de Obras. Pode ver aí. Então faltou. Então solicito adiamento aí até a semana que vem para que tenha o parecer da Comissão de Obras e a gente possa votar. Que a votação, né, eu observei bem o senhor ler obras, né? É obras.
Eu entendo que desde o começo tem que ter tudo. Como já teve das outras comissões de obras também. Qual a diferença? Eu entendo dessa forma, salvo o melhor juízo. Não, nós não precisamos mais autorizar convênio, né? Eles assinam e depois eles mandam para nós. É isso que foi passado, não é, doutor? Agora não vem mais convênio para nós, né? Nós terminamos com isso. Então a gente suspende esse projeto por uma semana? Visto até a comissão dar o parecer, semana que vem vota. Então tá bom, então fica... Então, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto 082/2014, abertura de crédito no valor de R$ 845.755 para a manutenção do transporte de alunos proveniente de excesso de arrecadação com o governo do Estado. Projeto de Lei do Executivo 82 de 2014 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir na sua contadoria crédito adicional especial até o valor abaixo consignado, cuja despesa obedecerá a seguinte classificação. Outro serviço terceiro pessoa jurídica, R$ 445.755 e material de consumo, R$ 400.000. Artigo 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º desta lei são os provenientes de excesso de arrecadação com o governo do Estado, R$ 845.755. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Coloco em discussão. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Senhor presidente, de acordo com que eu usei a tribuna, a partir de hoje, enquanto não sair as cirurgias, eu vou me abster de votar. Ok. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 082/2014 por 8 votos favoráveis e 1 abstenção. Com relação ao projeto 056/2014, nós vamos votar agora em segunda votação, que é esse projeto, né, aumentar a capacidade de captação de escoamento de águas pluviais adivinhas do loteamento de modelo. Os senhores concordam com a dispensa de leitura do projeto? Segunda votação, sim. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Eu me abstenho, senhor presidente. Declaro, então, aprovado em segunda votação, projeto de lei 056/2014 por 8 votos favoráveis e 1 abstenção. O projeto de lei 068/2014, nós vamos votar agora também em segunda votação, que é autorizando a substituição do Marmitex para pagamento de diário de alimentação no valor de R$10 por dia para cada servidor que trabalha na zona rural. Os senhores concordam com a dispensa da leitura do projeto? Sim. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Senhor presidente, agora mais do que nunca eu sou o contrário. Senhor presidente, eu me abstenho. Então, declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 068/2014 por 7 votos favoráveis, 1 abstenção e 1 voto contrário.
Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Não havendo vereadores inscritos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária será em 18 de agosto. Boa noite e obrigado pela presença de todos.